Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Básico. Hoje nós veremos uma revisão da primeira semana do curso. Big Data Básico, revisão da primeira semana. Então, nessa primeira semana, nós vimos o conceito de computação, que é basicamente o processamento de dados. E esse processamento, a gente pode dizer que são as operações que o computador pode realizar e os dados são as informações que o computador pode armazenar. Então, a gente chega também no conceito de banco de dados. O que é um banco de dados? É uma das tecnologias mais importantes da computação e estão presentes em sistemas computacionais utilizados em inúmeras áreas. Big Data. Com a popularização da internet, houve um crescente aumento na produção de dados pela humanidade. Essa quantidade massiva de dados é chamada de Big Data ou Big Data no inglês. Exemplos de aplicações que envolvem Big Data são bolsas de valores, redes sociais e aplicações científicas. Quando a gente trabalha com Big Data, é interessante a gente utilizar tecnologias no SQL adequadas para lidar com essa grande quantidade de dados. Os sistemas de bancos de dados existentes trabalham com banco de dados na forma de uma coleção estruturada de dados, usada para descrever as informações de entidades e seus relacionamentos. Normalmente, os bancos de dados são mantidos por sistemas de gerenciamento de banco de dados, ou SGBDs. Esses sistemas facilitam o acesso e a manipulação dos dados pelos programas que vão utilizar esses bancos de dados. Os SGBDs normalmente utilizam o modelo relacional para fazer a modelagem dos dados. Nesse modelo relacional, uma tabela é um conjunto não ordenado de linhas ou tuplas. Cada linha é composta por uma série de campos ou valores de atributos e cada campo é identificado por um nome de campo ou nome de atributo. O conjunto de campos das linhas de uma tabela que possuem o mesmo nome formam uma coluna. Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela funcionário que tem os campos ID, nome, ID de departamento, ID de categoria. E nós temos aqui 4 funcionários cadastrados. O funcionário Souza, com ID 5, trabalha no departamento D1, categoria C5, e assim por diante. Tecnologias no SQL. Além do grande volume de dados, as novas aplicações também precisam lidar com variação nos dados e alta velocidade. Os sistemas de banco de dados relacionais foram originalmente projetados para funcionar em um único computador. Assim, para lidar com Big Data e questões de escalabilidade, serão necessárias modificações consideráveis na arquitetura dos sistemas existentes. Então, para a gente ter a escalabilidade, foram criadas novas tecnologias SQL. O que é escalabilidade? Ela pode ser vertical, com um computador mais rápido, ou na horizontal, uma escalabilidade horizontal, dividindo o sistema em vários computadores. A escalabilidade vertical de um SGBD relacional envolve um alto custo. Por quê? Temos que comprar um computador mais rápido e computadores superpotentes normalmente têm um alto custo. E dado o volume do Big Data, pode ser que a gente não consiga resolver o problema mesmo com um computador mais potente. Por outro lado, a implementação da escalabilidade horizontal, ela não é simples, ela envolve problemas de performance pelo fato dos SGBDs terem sido projetados para o processamento central. E com isso, as tecnologias no SQL surgiram devido à sua alta capacidade de escalabilidade, principalmente a escalabilidade horizontal, e começaram a ser adotadas cada vez mais para lidar com o Big Data. O sistema operacional Linux. No nosso curso a gente vai trabalhar com o sistema operacional Linux. Ele é um sistema operacional livre, criado na década de 90 por Linus Torvalds. O sistema operacional Linux, mais precisamente, é o kernel Linux, é a parte central do SO que cuida de todo o gerenciamento.
Hoje em dia a gente encontra, né, a gente normalmente não pega só o kernel Linux para a gente trabalhar, a gente trabalha com as distribuições Linux, que são distribuições do kernel mais diversos outros programas juntos para a gente ter um sistema operacional completo. No caso do Linux, ele é altamente recomendado para computadores servidores e ele é muito utilizado no mundo todo para esse fim. Inclusive, algumas ferramentas no SQL só funcionam no Linux. Então, a gente vai precisar de utilizar ele de alguma forma. No nosso curso, né, você tem a opção de instalar o Linux no seu computador, pegando uma distribuição baseada no Ubuntu 20.04, que é a versão que a gente montou o nosso curso, ou você pode usar o Windows Subsystems for Linux, WSL, para você instalar o Linux dentro do Windows. Você vai dar esse comando WSL-install como administrador, né? Abre um terminal como administrador, executa esse comando e ele vai instalar, vai te fazer algumas perguntas e vai instalar o WSL. Você vai ter que reiniciar o computador, mas depois disso você vai ter o Ubuntu, né? Um ícone no seu menu de programas, onde você vai ter acesso a um terminal desse Linux instalado dentro do Windows. Python. Python é a linguagem de programação mais usada no mundo. A gente vai usar para criar exemplos práticos com as tecnologias no SQL que a gente vai estudar. Ele já está disponível no Linux. E no caso do Windows, é recomendável utilizar a instalação via Anaconda. E você consegue baixar a instalação nesse site, que está aqui no nosso slide, e fazer a instalação normalmente como qualquer outro programa no sistema Windows. A gente vai utilizar também a ferramenta Spyder para trabalhar com os nossos códigos. É uma ferramenta que tem recursos interessantes, como o editor de código aqui na parte central. Do lado direito a gente tem o explorador de variáveis. Temos um terminal Python que serve para executar o nosso código, ou a gente executar comandos interativamente e já ter a resposta instantânea. Temos esses botões azulzinhos de depuração do código para a gente executar passo a passo. Então é uma ferramenta bem interessante para a gente trabalhar. E quando você instala o Anaconda, né, no Windows, ele instala o Spyder junto já também. No caso do Linux, você pode instalar pelo central de pacotes do sistema também. Os tipos de dados e variáveis que a gente tem no Python. Primeiro, o que é uma variável? É uma posição na memória onde a gente guarda algum valor, a gente dá um nome para essa posição, chama de A, B, etc. Né? E a gente pode acessar essa posição para ler ou guardar outro valor lá. Os tipos básicos de dados que a gente tem no Python são o int, o float, o bool e o str. Né? O int, valores inteiros, float, valores fracionários, o bool, valores lógicos, de verdadeiro ou falso, true ou false em inglês, e o string para valores textuais. A gente tem que tomar um certo cuidado com os nomes de variáveis, né? Porque a linguagem Python é case sensitive, então se você declara uma variável A com a letra maiúscula e uma variável A com a letra minúscula, são duas variáveis diferentes. Aqui nós temos um exemplo onde a gente declara uma variável de cada tipo, né? Diferente de outras linguagens de programação, eu não preciso declarar a variável antes de usar ela. Eu já posso usar a variável atribuindo um valor a ela, e dali para frente essa variável fica disponível para mim utilizar. E temos uma instrução print que só mostra esse resultado na tela. Então o que a gente já pode fazer? Pega esse código, né, pode digitar ali no Spyder e executar para a gente ver o resultado. Depuração de código. Quando a gente trabalha principalmente com programas maiores, pode ser que aconteçam erros que não são muito fáceis de identificar. E uma das maneiras para a gente identificar esses erros é com a depuração. Então a gente coloca um breakpoint, como eu fiz aqui na linha 5 do nosso código. Né? Normalmente você posiciona o mouse antes do número, dá um clique duplo e você coloca um breakpoint. E se você executar pelo botãozinho de play pause, o código vai parar ali naquele breakpoint e você pode ir executando passo a passo, né, com o botão imediatamente após o play pause e vendo o que vai acontecendo em cada linha de código e identificar algum problema mais facilmente. Legibilidade. É importante a gente ter nomes sugestivos
indentação, que inclusive é obrigatória no Python, a gente vai ver em algumas situações aqui, e comentários para a gente ter um código legível, para que você mesmo possa entender esse código no futuro, ou algum colega de trabalho também que precisar mexer no seu código. Entrada e saída de dados. Entrada de dados a gente faz com input, ele sempre retorna um string para a gente, e a saída a gente faz com print, a gente está trabalhando aqui em linha de comando. Nós temos um exemplo bem simples, né, que exibe algumas mensagens, pega alguns valores para algumas variáveis, né? Então o input ele é muito utilizado dessa forma. Eu pego o valor que o usuário digitou, já guardo uma variável, depois eu posso usar esse valor. Aqui eu chamo atenção para a variável idade, que eu quero trabalhar com valor numérico. Então, depois que eu faço o input, eu aplico o int para converter para inteiro, para me colocar nessa variável. Operadores aritméticos, a gente tem basicamente as 4 operações básicas da matemática. Temos também a potenciação, né, com asterisco duplo. E no caso da divisão, a gente tem a divisão inteira, se eu não quiser que o resultado tenha casas decimais. E o resto da divisão também, se eu precisar de utilizar o resto da divisão para alguma finalidade. Aqui temos um exemplo com diversas operações e o resultado dessas operações também. Operadores relacionais são usados para fazer comparações. Podemos comparar duas variáveis, uma variável com algum valor digitado manualmente, que a gente chama de literal, né? E temos as comparações de igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Aqui a gente tem um exemplo interessante, onde você pode executar digitando diferentes valores para o N1 e para o N2 e vendo o resultado das comparações entre esses dois números. Os operadores lógicos, eles são baseados na lógica proposicional e cada um, né, nós temos o NOT, que é um operador unar, ele me dá o contrário do valor que ele recebe. Então, se eu coloco not true, eu vou receber false. Se eu coloco not false, eu vou receber true. O OR, ele retorna verdadeiro se o OR e o AND eles são binários. Então, ele tem dois parâmetros, dois operandos, né? E o OR retorna verdadeiro se um dos dois operandos for verdadeiro. O AND retorna verdadeiro somente se os dois forem verdadeiros. Aqui também a gente tem um exemplo, né, que a gente pega dois números, faz algumas comparações e depois a gente aplica também os operadores lógicos. Aqui é interessante você executar também, colocando diferentes valores nesses números e observando o resultado que a gente tem. Utilizando funções. A biblioteca padrão da linguagem Python, ela tem diversas funções que a gente pode utilizar. A gente já viu o print, o input, por exemplo, mas eu também tenho função ABS para pegar o valor absoluto de um número, CHR e word para trabalhar com caracteres, o round para arredondar, o type para retornar um tipo de um objeto. E também temos as funções para trabalhar com textuais. Então, se eu tenho uma variável que é do tipo textual, eu coloco o nome dessa variável, ponto, alguma função que serve para trabalhar com textual. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente está usando find, né? Nome completo.find. Eu procuro o sobrenome dentro do nome completo, ele me dá a posição encontrada, ou -1 se não encontrar. Estou usando o format também para a gente formatar a exibição de um número na tela. E temos diversas outras funções aí que podem trabalhar com dados textuais. Além dessas bibliotecas, né, as textuais e as funções textuais e da biblioteca padrão, a gente tem diversas outras bibliotecas que a gente pode importar para usar no Python. Aqui eu tenho um exemplo com a biblioteca math, que é uma biblioteca com diversas funções matemáticas. Então eu importo a biblioteca, né, importo math, e depois eu coloco math.sale para me pegar o teto, math.sqrt de square root, raiz quadrada, e diversas outras funções com math que a gente pode utilizar, e outras bibliotecas também. Estruturas de decisão. Aqui a gente vai ver aquela questão da indentação obrigatória, né? As estruturas de decisão também são conhecidas como desvio condicionais ou estruturas condicionais, e elas servem para a gente fazer um teste e decidir se uma determinada ação vai ser realizada ou não,
de acordo com o resultado desse teste. Então tem que tomar cuidado com a indentação aqui, ó. Por exemplo, aqui do lado esquerdo a gente tem uma estrutura de decisão simples, onde eu pego a nota de um aluno e vou verificar se ele está aprovado, se a nota for maior ou igual a 60. Então esse print aprovado, ele tem que ficar edentado 4 espaços abaixo do if para mim dizer que ele só vai ser executado se o if for verdadeiro. Depois eu tenho um print boas férias que não está dentro do if mais, ele voltou para a margem esquerda, então ele vai ser executado de qualquer forma, independente do valor da nota. Do lado direito a gente tem uma estrutura de decisão composta, e aí além do if, if eu faço um teste, se esse teste for verdadeiro eu faço o que está dentro do if, e eu tenho também o else, caso contrário, se esse teste não for verdadeiro, aí eu vou fazer a instrução que está dentro do else. Então aqui a gente fez um exemplo de print aprovado e reprovado. Eu também posso colocar estruturas de decisões aninhadas, um if dentro de outro. Então aqui a gente tem um exemplo onde eu mostro a mensagem de aprovado se o aluno tem nota maior ou igual a 60. E se a nota for maior ou igual a 40, ele vai para uma reavaliação, senão ele vai ser reprovado. E, dependendo da quantidade de estruturas aninhadas, a legibilidade do código pode ser um pouco prejudicada. Então, nesses casos, a gente pode usar estruturas de decisão consecutivas, como o elif, que é a junção do else com o if. Então, esse código da direita, ele faz a mesma coisa do código da esquerda. Eu testo primeiro se a nota é maior ou igual a 60, para dizer se é aprovado. Se não, se a nota maior ou igual a 40, reavaliação, se não, é reprovado. Estruturas de decisão, de repetição, aliás. Nós temos 2 estruturas de repetição, que são estruturas para a gente repetir diversas vezes determinadas instruções. Eu tenho o laço while, ele é usado quando a gente não sabe a quantidade de repetições que eu tenho que fazer, se o while ele significa enquanto, então ele vai ser executado enquanto uma determinada condição for verdadeira, e aí, se essa condição se tornar falsa, ele para de repetir. Aqui é importante a gente observar essa condição de parada, que é uma condição que realmente vai fazer o laço parar para ele não ficar repetindo indefinidamente. E no caso do laço de repetição for, eu uso ele quando eu sei já de antemão quantas repetições eu preciso fazer. Normalmente ele percorre uma lista de elementos e vai fazendo uma repetição para cada elemento dessa lista. Aqui nós temos um exemplo com o while, que faz o quê? Eu pego um número com o usuário, eu começo o número atual valendo 0, escrevo 0, somo mais 2, o próximo número seria 2, depois 4, 6 e assim por diante. Só que observem que no while eu tenho uma condição. Enquanto atual for menor do que n. Então eu vou escrever o 0, se a pessoa digitar 1, eu só escrevo 0. Se ela digitar 5, aí eu vou escrever o 0, o 2, o 4 e assim por diante. E no segundo exemplo, a gente está somando números com o for. Eu peço para a pessoa digitar 10 números e vou somando esses números. Então aqui eu estou usando o for porque eu sei que são exatamente 10 números. Eu posso também fazer a interrupção e a continuação de laços. O que é interrupção? Eu posso testar dentro do laço de repetição alguma condição e dar um break, que é uma instrução que quebra para as repetições. Aqui a gente tem um exemplo onde eu vou somar números até que o usuário informe 0. Só que eu preciso pegar o primeiro número para mim testar primeiro se esse primeiro número é 0. Então eu coloquei um while true que vai teoricamente repetir indefinidamente, mas depois que eu pego o número, eu testo se esse número é igual a 0. Se for, eu dou um break e quebra e paro o laço de repetição. O contínuo ele serve para mim pular para a próxima repetição. Então agora eu tenho um exemplo aqui onde que eu vou somar números até que o usuário digite 0 e eu não vou somar números negativos. Então, a pessoa digitou um número, se n for menor que 0, contínuo. Vou para a próxima repetição e pego outro número e ignoro aquele que não é somado. O tratamento de exceções é importante quando pode acontecer algum erro, mesmo que o seu código esteja correto. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se o usuário digitar um valor que não é um número, e eu estou usando o float para me converter
a entrada do input para um valor numérico, vai dar um erro porque ele não vai conseguir converter, apesar do código estar correto. Aí a gente deve fazer o tratamento de exceção usando a instrução try e except. O try tenta executar o código. Se acontecer algum erro em tempo de execução, como esse que a gente falou, automaticamente o fluxo de execução vai para o except, onde eu posso exibir alguma mensagem para o usuário, para ele mostrar para ele que aconteceu algum problema sem que meu código seja interrompido abruptamente. Modularização. A modularização consiste em dividir um algoritmo em partes menores, chamadas de subrotinas ou funções. O objetivo é facilitar o desenvolvimento e a manutenção. As funções representam pequenas partes menos complexas do problema maior. Eu posso trabalhar essas funções de forma independente. Isso facilita inclusive a localização de erro. Se o mesmo código é executado em pontos diferentes do programa, a gente pode talvez criar uma função para esse código aí, porque está repetindo várias vezes, né? Aqui nós temos um exemplo de uma função saudação que simplesmente escreve algumas mensagens na tela, né? Então eu coloco um def para me definir essa função e depois eu chamo ela embaixo do mesmo jeito que a gente já chamou as funções ali da biblioteca padrão, né? Aqui eu tenho uma função calcula que recebe um parâmetro, então depois do def, o nome da função, dentro do parêntese, eu coloco um parâmetro, que ela vai receber. Esse parâmetro é como se fosse uma variável interna ali da função. Eu vou usar esse parâmetro para fazer alguma coisa. Aqui do lado direito eu faço a mesma função, só que agora eu tenho uma função que recebe um parâmetro, num, e ela já tem um return, que ela retorna o valor. Esse tipo de função é interessante, ele pode ser usado em qualquer lugar, inclusive dentro de um print, né? E a função já vai ser chamada, vai ser o resultado calculado e o resultado vai ser usado ali naquele lugar onde a função foi chamada. Recursão. A recursividade é quando uma função chama ela mesma. Aqui, para algumas determinadas tarefas, ela pode ser mais fácil da gente escrever o código, mais fácil da gente entender o código. E o cuidado que a gente tem que tomar aqui é que ela precisa de uma condição de parada também, para a gente não entrar numa recursão infinita. Então aqui a gente tem um exemplo onde eu calculo fatorial. Então a primeira coisa que eu faço é testar se o número é menor ou igual a 1, para mim já parar e dar return 1. Senão eu vou chamar o número vezes o fatorial do número menos 1. Como esse número vai decrementando, né, vai chegar um momento que vai ser menor ou igual a 1, aí a gente para a recursão. Módulos e bibliotecas. Dependendo da quantidade de código, pode ser interessante a gente criar módulos, né, que são arquivos com diversas funções. Normalmente a gente agrupa essas funções pelo tipo pela finalidade dessas funções, né? As funções com a mesma finalidade ficam no mesmo arquivo. Aqui tem um exemplo simples, onde eu defini um módulo mat.py, né, com duas funções, cube e fat. E eu criei um arquivo principal.py que importa essas funções do nosso arquivo mat. From mat, import cubo, fat. Aqui é importante que esses arquivos estejam na mesma pasta, né, para que o principal consiga enxergar as funções que estão lá dentro do mat. Coleções. As variáveis, os tipos de dados básicos que a gente viu lá no início, né, int, float, str e bool, quando eu tenho uma variável desse tipo, eu guardo um único valor. Mas vai ter situações que eu preciso guardar vários elementos. E nessas situações que a gente vai utilizar as coleções. Eu tenho basicamente 4 tipos de coleções, né? Listas, tuplas, dicionários e conjuntos. Aqui a gente vai ver um exemplo que a gente vai realmente precisar de uma coleção. Nesse exemplo eu tenho o quê? Peço para o usuário digitar uma lista de preços, calcula a média de preço desses produtos, né? E exibo a média. Mas e agora? Se eu precisar de mostrar os preços que estão acima da média, eu perdi, né? Porque eu fui pegando preço por preço na hora de somar. Então o ideal é que a gente use uma lista
para a gente guardar esses preços que foram digitados e depois eu uso essa lista para testar se cada preço está acima da média. As listas são estruturas dinâmicas e sequenciais de elementos. A gente pode alterar a lista com a inclusão ou a remoção de elementos. E esses elementos são indexados. Eu posso ler ou modificar uma posição, né, usando o índice. Então, e sempre começa do zero. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, índice 0. Tem um valor 40 guardado na posição 0, 35 na posição 1 e assim por diante. Aqui a gente está resolvendo aquele probleminha que a gente falou dos preços, né? Então, o que eu fiz? Criei uma lista de preços. No laço de repetição, eu continuo pegando os preços, mas na linha 8 a gente observa que a gente está fazendo o quê? Lista preços, ponto, append preço. Esse append é um método da lista que me permite guardar novos elementos no final da lista. Então, todo preço que chega eu vou guardando no final da lista. Quando terminar de repetir, eu vou ter 10 preços guardados nela. Calcula a média. E depois eu posso fazer um outro for aqui, ó, for preço in lista preços, onde eu já pego diretamente cada preço que está guardado na lista e vejo se o preço está acima da média e mostro esse preço. As tuplas, elas são estruturas usadas para agrupar uma quantidade fixa de elementos, então não dá para a gente adicionar, remover elemento igual nas listas. A gente especifica usando os elementos separados por vírgula, e normalmente a gente põe parênteses também para questão de legibilidade. E se a tupla tiver um único elemento, eu tenho que incluir uma vírgula depois desse elemento, e elas são recomendadas quando eu tenho quantidades fixas e pequenas de elementos para a gente usar. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu crio uma tupla para uma data, né, data 1, e ela tem o que? Ano, mês, dia, depois data 2, anos, mês, dia, e eu consigo inclusive comparar essas duas datas, porque ele vai pegando cada posição da tupla e comparando. Conjuntos. Os conjuntos são coleções não ordenadas de elementos, então não dá para eu saber aonde que está um elemento ali dentro do conjunto, eu consigo só saber se ele existe ou não dentro do conjunto, né? A existência ela é mais importante do que a ordem do elemento ou quantas vezes ele aparece. Assim como na matemática, os elementos, os conjuntos não têm elementos repetidos. E eu posso fazer as mesmas operações que a gente faz com conjuntos na matemática, né? Interseção, união, testar se um conjunto é subconjunto ou superconjunto de outro. E eu posso também usar o operador in para me ver se tem um elemento dentro de um conjunto. E para mim adicionar e remover elementos, eu uso os métodos add e remove do conjunto. Os dicionários são um tipo especial de coleção com mapeamento chave-valor. Então, para cada chave eu coloco um valor associado. E a chave ela tem que ser um tipo imutável, né? Seria um inteiro, uma tupla, um string. São os tipos que não sofrem alterações. No caso da lista, já é um tipo imutável que sofre alteração. E a gente tem um exemplo onde eu coloco chaves numéricas e para cada chave numérica eu ponho um valorzinho que é uma letra. Então, para a chave 1, valor A, chave 2, valor B. Na linha 3, eu estou atribuindo o valor E para a chave 4. Né? Ali na linha 2, eu estou criando o dicionário já com as chaves e valores. Na linha 3, eu estou atribuindo o valor para uma chave. Na linha 4, eu estou substituindo o valor que já existia, né? Estou colocando 4 aqui. O dicionário ele tem diversas funções interessantes, né? O clear para remover todos os elementos, o copy para mim copiar o dicionário, itens para listar os elementos no formato de tupla, né? Chave e valor no formato de tupla, que são as chaves, copy item retorna uma tupla chave-valor, o update atualiza um dicionário com base em outro e o ponto velos a lista de valores que eu tenho. Bom, gente, essa foi a revisão da primeira semana do nosso curso de Big Data básico. A gente faz algumas recomendações importantes para vocês, né? Tentem resolver os exercícios que tem lá no nosso material, no nosso livro texto. Lá tem as respostas, né? Mas é importante que você tente resolver esses exercícios por conta própria, para depois você conferir a resposta. E revisar o conteúdo, fazer pesquisas, né? Para complementar ainda mais os conhecimentos que você vai adquirindo aqui no nosso curso. Então a gente encerra por aqui, revisão da primeira semana, a gente se encontra na próxima semana.
Bons estudos para vocês!